Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre princípios de formação da imagem radiográfica. Eu me chamo Luiz Felipe, se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para quando eu postar vídeo novo você ser notificado, ok? E siga-me também no Instagram. Então vamos lá. Primeiramente, para quem está iniciando com a radiologia, eu vou apresentar aqui o aparelho de raio-x, né, o que faz gerar a imagem radiográfica, né? Aqui seria o cabeçote, né, onde contém a ampola que produz os feixes de raio-x, a caixa de colimação, que eu vou colimar a área que vai ser estudada, né? A mesa para posicionamento, uma gaveta embaixo da mesa, né, que é o book, tá? Onde contém a grade antidifusora. Aqui um book mural, onde também contém uma gaveta que também tem o grade antidifusora, tá? Então nós precisamos de raios-x, né, para gerar a imagem. Então esse é um aparelho de raio-x. Então vamos lá. Primeiramente, nós precisamos conhecer a produção de raio-x. Quem não assistiu à minha aula de componentes de uma ampola de raio-x e produção de raio-x, corre lá, assista, curta e compartilhe, ok? Então aqui, só para relembrar, nós temos o polo anodo e o polo catodo, né? Onde nós temos aqui a capa focalizadora, onde vai ser gerados os elétrons, né? Durante a produção de elétrons aqui, ó, ela vai ficar acondicionada nessa capa focalizadora. No momento do disparo do raio-x, os elétrons desprendem e vão em direção ao alvo de tungstênio do anodo. Ao se chocarem com o alvo, é produzido fótons de raio-x, né? Passam a ser de elétrons para fótons de raio-x, que essa é que vai gerar a imagem no filme radiográfico ou no CR, né, onde contém um plate ou um raio-x digital, por exemplo. Ok? Então, como que forma a imagem? A imagem de raio-x forma-se por variação de absorção dos raios-x pelo material irradiado. O que é isso? Aonde a radiação for passar, onde ela absorver mais a radiação, a imagem vai ficar branca. Aonde ela absorver menos radiação, a imagem vai ficar escura. Deu para entender? Então a imagem se forma pela variação de absorção dos raios-x pelo objeto que ele vai atravessar. Um exemplo, um osso ele é mais denso, então vai absorver mais radiação. Então não vai passar tanta radiação assim que chegaria ao filme, então a imagem vai ficar branca. Um pulmão que contém ar, ele não vai absorver tanta radiação. Então a radiação vai conseguir atravessar com mais facilidade, vai sensibilizar mais o filme e com isso vai ficar uma imagem mais escura, ok? Aqui dois exemplos, tá? Imaginando aqui que tivesse um osso aqui, uma parte mole, que é algum órgão, por exemplo, um fígado, e ar que seria no pulmão, por exemplo, tá? E esse outro exemplo são as espessuras da estrutura. Quanto maior a espessura, mais clara vai ser a imagem. Quanto menor a espessura, mais escura vai ser a imagem. Vamos ver esses dois exemplos, como é que forma a imagem aqui no filme, ok? Vamos ver o primeiro exemplo, então? Irradiei ali, né? Então, assim, a primeira imagem, onde a radiação passou e pegou o osso, foi absorvido mais radiação aqui, porque o osso é denso. Se foi absorvido mais, então não conseguiu atravessar tanto o osso. O que chegou no filme foi muito pouca radiação, então a imagem, a tendência da imagem é ser branca. A radiação agora que passou por uma parte mole, um exemplo fígado, né? Teve uma absorção desse raio-x, mas conseguiu atravessar com mais facilidade que o osso. Chegou no filme com uma imagem mais cinza, porque ele conseguiu atravessar um pouco mais. E na hora que passou pelo pulmão, por exemplo, né, o raio, não teve tanta absorção desse raio-x. Então a radiação conseguiu atravessar com mais facilidade e sensibilizar mais o filme. E com isso a imagem ficou escura. Ok? Então depende da variação de absorção dos raios-x para a formação das imagens, do branco ao preto e tons de cinza. Ok? E quanto à espessura da estrutura a ser radiada, quanto maior a espessura, mais claro vai ser a imagem. Quanto menor a espessura,
mais escuro vai ser a imagem. Por que isso? Se a estrutura é maior, é mais espessa, a radiação tem que vir atravessar toda essa estrutura e ela vai perdendo força, vai perdendo fótons. Quando ele chega no filme, ele está mais claro, está mais fraco. Diferente do outro lado aqui, a radiação vem, tem menos estrutura para atravessar, então ela consegue atravessar com mais facilidade e fica mais escura na imagem. Então vamos ver. Irradiei o material e essa imagem aqui vai aparecer, ó. A estrutura que é mais espessa vai ficar mais clara. Uma menor, né, uma estrutura um pouquinho menor, um cinzinha mais clarinho. Outra estrutura menor, um cinza um pouquinho mais escuro que a anterior. E a outra estrutura menor ainda, um cinza mais escurinho. Então é essa definição, tá? Quanto maior a espessura, mais branco vai ser a estrutura também. Quanto menor, mais escuro vai ser. Então, quem assistiu a minha aula sobre efeitos anódicos, eu falo lá que toda estrutura de maior espessura deve ser colocada pelo lado do cátodo. Por quê? Porque no lado do cátodo a radiação é mais forte. Para eu obter uma imagem mais homogênea, né, mais com equilíbrio desses tons de cinza, a estrutura de maior espessura tem que estar do lado do cátodo. Nesse caso aqui seria o cátodo, né? E aqui seria o anodo, beleza? Quem não assistiu meu vídeo de anodo, corre lá, assista, compartilha, tá bom? Então vamos lá. Então assim, os raios-x se formam através da radiopacidade e radiotransparência. O que é isso? Radiopacidade ou radiopaco são aquelas estruturas densas, onde a imagem vai ficar mais branca. Então a imagem é radiopaca. As estruturas que são chamadas de radiotransparência ou radiotransparentes são estruturas menos densas, então a radiação conseguiu atravessar com mais facilidade e ficou escuro na imagem. Então são imagens radiotransparentes. Então radiopaca é uma imagem clara e radiotransparente é uma imagem escura, ok? Então aqui, ó, radiopacidade, ocorre a absorção dos raios-x e com isso a imagem fica clara ou branca. Radiotransparência ou radiotransparente é aquela imagem que ocorre a penetração dos raios-x e com isso a imagem fica escura ou preta. Deu para entender? 3 exemplos aqui, ó. Nós temos o pulmão, o coração e o osso. 3 densidades diferentes, tá? O pulmão tem uma densidade baixa, né? É constituído praticamente de ar, então a radiação consegue ultrapassar com mais facilidade. Então a imagem vai ficar mais escura na região do pulmão. O coração ele é um pouquinho mais denso que o pulmão, porque tem uma sua camada mais espessa também, né, do órgão, tem um fluxo muito grande de sangue aqui também, então ele absorve bastante radiação, então a imagem vai ser um pouco mais branca comparado com o pulmão, no caso, né? E o osso, que é uma imagem densa, seria uma imagem radiopaca, que formaria uma imagem radiopaca, né? Vamos dizer assim, porque ele é denso, a radiação vai ser absorvida pelo osso e chegar no filme branco, ok? Então, juntando esses três, né, o pulmão, o coração e o osso, nós formamos a caixa torácica aqui, ó. Vamos simbolizar como se fosse um raio-x de tórax, tá? Colocamos uma ampola aqui de raio-x, simbolizando o aparelho de raio-x, um filme radiográfico aqui e a região do tórax. Para eu poder gerar uma imagem do tórax, eu preciso posicionar logicamente o paciente entre a ampola de raio-x e o filme, né? Para a radiação vir, atravessar a estrutura que vai ser radiada e chegar no filme com uma imagem, ok? Então vamos lá. Irradiei, né? E vai ser gerado esta imagem. Então reparem aqui, né, a imagem do pulmão, coração e o osso que formou essa imagem. Lembra que eu falei? O pulmão é menos denso, então a estrutura vai ficar escura, a radiação passou com mais facilidade. O coração um pouquinho mais denso que o pulmão, então ele vai ficar com uma imagem mais clara, né, mais branca. E o osso é mais denso ainda, então a imagem vai ficar mais branca ainda. Então a imagem já se forma pela variação de absorção dos raios-x. Se o raio-x vier e tiver
barreiras, né, no seu trajeto, ele vai ser mais absorvido, então não vai chegar tanta radiação no filme. Se não vai chegar tanta radiação no filme, a imagem vai ficar branca. Se ela não encontra barreiras na sua frente, né, ela consegue atravessar com mais facilidade a estrutura, ela vai sensibilizar mais o filme, vai chegar mais radiação no filme. Então a imagem vai ficar escura ou até preta, dependendo da estrutura. Ok? Aqui nós temos uma escala de radiodensidade, né? Quanto mais branco a imagem, a gente é chamado de radiopaco, quanto mais escuro a gente chama de radiotransparente. Exemplo, o osso, que fica branco a imagem, o chumbo, né? Também fica branco a imagem, né? Porque ele barra radiação, né? É um meio de proteção também, então ele tem que barrar mesmo. Sangue já é um cinzinha mais claro, a água um cinza mais escuro, gordura é mais escuro ainda, a gente percebe principalmente nos raios-x de abdômen que fica um cinza mais escuro, e o ar, logicamente, que não tem nada barrando a radiação, vai atravessar com mais facilidade e vai ficar escuro ou até preto na imagem, ok? Então, quanto mais branco, radiopaco, quanto menos branco, né, um escuro, radiotransparente. Aqui mais um exemplo, né, do raio-x de tórax em frente e perfil, tá? O pulmão é um cinzinha, bem mais escuro, o coração uma imagem mais clara e o osso uma imagem totalmente branca, tá? No perfil você consegue visualizar isso também, a coluna aqui atrás. Por que você consegue visualizar a coluna? Porque ela é mais densa, então absorveu mais radiação que não conseguiu atravessar. E nessa região anterior à coluna é pulmão, é ar. Então a radiação passou com mais facilidade. Então você consegue diferenciar o que é pulmão, o que é osso. Mesma coisa aqui, ó, no coração. Absorveu mais radiação, então eu consigo ver que aqui é o coração. Repare que essa região aqui, ó, está branca, muito branca. Por quê? Se o paciente está de lado, eu estou pegando essa área aqui, os dois ombros. Então pensa, a radiação tem que atravessar os dois ombros aqui, ó, vindo assim, ó, nessa direção, os dois ombros, as duas clavículas, toda parte aqui, ó, não vai chegar no filme a radiação, vai ser totalmente absorvida. Então ela ficou totalmente branca. Deu para entender? Um exemplo também que eu gosto de dar é o seguinte. Primeiramente, né, uma observação. Esta não é uma aula de patologia, tá? Não cabe a nós, técnicos ou tecnólogos em radiologia, laudar o exame, dizer o que o paciente tem olhando as imagens. Nossa obrigação é realizar uma imagem de boa qualidade para o radiologista laudar, certo? Mas eu só vou passar uma introdução aqui de algumas patologias, só para a gente entender um pouco mais sobre a variação de absorção desses raios-x, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos uma pneumonia, né? O que seria uma pneumonia? Quando ocorre uma secreção, né? Um pus dentro dos alvéolos, que são aqueles saquinhos de ar dentro do nosso pulmão, onde faz a troca gasosa, né? Do oxigênio, troca o gás carbônico pelo oxigênio. Então, está infeccionado, está com líquido aqui, uma secreção, causa a pneumonia. Então imagine esse lado aqui do pulmão tá bonitinho, não tem nada, e esse outro lado, uma área dela aqui em específico, ó, tá com uma secreção aqui nos seus alvéolos, tá? Se tem uma secreção aqui, tem líquido. Então, o líquido ele absorve um pouco mais pus, né? É um líquido mais grossinho, ele absorve um pouco mais radiação. Então, a imagem tem os fotos de raio-x tem dificuldade de atravessar. Ele vai atravessar, mas tem mais dificuldade que outra área do pulmão, que é só ar. Então, a imagem tende a ficar mais clara. A gente consegue visualizar isso na imagem. Então, vamos ver. Exemplo de um raio-x tórax normal, né? O pulmãozinho aqui, ó, escuro, né? Que é o normal porque ele contém ar, tá bonitinho, tem as suas ramificações aqui, normal. Agora um raio-x com pneumonia. Repare, comparando com essa imagem, que esse aqui é a imagem do lado, esse aqui é do lado direito e esse é esquerdo. Esse é o direito e esse é esquerdo, né? Então repare o lado direito da imagem normal, que o pulmão está um cinza escuro, que é o normal do pulmão. Agora aqui já está diferente, ó. Várias imagens aqui esbranquiçadas aqui, o que seria? Uma infecção ali nos alvéolos, né? Líquido,
uma secreção nos alvéolos. Poderia ser uma pneumonia. Os radiologistas também não vão dar o diagnóstico só pela imagem, tem que conciliar com outros exames para sim finalizar o seu laudo. Mas a imagem ajuda bastante, né? Se houve dificuldade de atravessar, tem algo aqui, uma secreção, alguma coisa assim que barrou a radiação e não chegou no filme, ok? Um outro exemplo seria o derrame pleural, né? Nós temos aqui, ó, em contato com o pulmão, a pleura visceral, e em contato com a caixa torácica, a pleura parietal. E entre a pleura parietal e a pleura visceral, nós temos a cavidade pleural. Dentro dessa cavidade pleural contém um líquido, né, para facilitar a inspiração e a expiração do pulmão, né? Só que ele é um líquido bem pouquinho, né? Só para facilitar mesmo a respiração. E quando por alguma patologia ocorre excesso desse líquido dentro da cavidade pleural, forma esse halo aqui, essa parábola aqui, ó, de líquido, né? Ele contorna o pulmão, vamos dizer assim, ele contorna o pulmão, então ele faz esse halo assim, ó, essa parábola subindo. Você consegue visualizar. E se é líquido, vai barrar totalmente a radiação aqui, que é bastante líquido, né? E a radiação não vai conseguir atravessar e vai aparecer uma imagem branca na radiografia. Então vamos ver. Novamente, um raio-x normal do tórax, né? Você consegue visualizar bem os seios costofrênico direito, seios costofrênico esquerdo, que é um raio-x normal. Aqui já seria um derrame pleural. Do lado esquerdo você já consegue visualizar perfeitamente os seios costofrênico. E agora o lado direito, cadê os seios costofrênico? Que é isso aqui, ó. Você não consegue visualizar, porque ó, tem uma parábola, ó, você vê que ele vem e sobe. É a mesma coisa aqui, vem e sobe, tá vendo? Está acompanhando o contorno do pulmão, né? Se eu não consigo visualizar e tem essa parábola, é sugestivo de derrame pleural. Tem líquido aqui ó, na cavidade pleural, né? Entre a pleura parietal e a visceral. Ok, radiação não conseguiu atravessar, absorveu radiação, não chegou no filme, ficou branco no filme. Ok? Um outro exemplo, o primeiro foi derrame pleural, que é líquido. Então, se é líquido, ficou, né? Vamos voltar lá. Vamos voltar. Se é líquido, barrou radiação, certo? Não conseguiu atravessar, então ficou branco. Agora aqui já é diferente. Aqui seria um pneumotórax, né? Entre a pleura parietal, a pleura visceral, que tem aquela cavidade pleural que eu falei, em vez de ter líquido agora, vai conter ar, um acúmulo de ar que vai comprimir o pulmão, vai colapsar o pulmão, diminuindo o tamanho dele, porque foi preenchido totalmente de ar aqui dentro, ok? Por uma perfuração, por um arma branco ou alguma coisa assim do tipo. Então, o raio-x normal, pulmãozinho normal, cinza, ele não é totalmente preto. Repare aqui, ó, na parte de fora do corpo do paciente que está totalmente preto. É que não tem imagem, então a radiação passou com tremenda facilidade, então ficou totalmente preto. E compare com o pulmão, ele não é totalmente preto, é um cinza escuro, porque tem órgão ali, né? Então, o cinza escuro normal e o preto de imagem nenhuma. Agora, olha essa imagem de pneumotórax. O pulmão direito está normalzinho aqui, né? O cinza escuro normal do pulmão. E aqui você consegue ver uma imagem mais preta do que é do lado direito. Ó. Você compara com o lado direito, é um cinza escuro e aqui um preto, totalmente preto. O que seria? Ar. A radiação passou com mais facilidade, não teve dificuldade para atravessar, chegou com mais facilidade no filme, sensibilizou mais o filme, a imagem ficou preta. E repare que está igual na imagem aqui, ó, o pulmão colapsou aqui e o pulmão colapsou, porque quanto mais ar vai entrando, vai colapsando, vai murchando o pulmão. Isso causa muita falta de ar nos pacientes, né? Esse é um exemplo. Tem mais um exemplo aqui de uma RN, um raio-x de RN. O pulmãozinho esquerdo está normal. Isso aqui é um começo de um pneumotórax. Você consegue ver até a pleura visceral aqui do pulmão. Ó. Você vê o contorninho do pulmão aqui, ó, já comprimindo, tá vendo? E ar em volta. Então, você consegue comparar ó, o cinza do pulmão com o preto de só ar. Não tem nada ali, só ar. Pele e ar.
certo? Não tem órgão ali. Então, pneumotórax, aqui já é o início. Vai, se não tratar, fica assim, ó. Ok? Outro exemplo que eu gosto muito também são os raios-x de seios da face. Aqui nós temos três posições, né? Frontonaso, mentonaso e o perfil. Ou se preferirem, né? Caldwell, Walters e perfil, né? No frontonaso aqui, ó, eu consigo visualizar perfeitamente o seio frontal, seio etimoidal e o seio maxilar. No mentonaso também, ó, seio maxilar, seio frontal. E com a boca aberta, no mentonaso, eu consigo visualizar o seio esfenoide, fica lá no centro da cabeça, né? Você deve estar perguntando, tá, e o que é isso? O que tem a ver isso? Isso aqui, ó, a imagem escura é normal no raio-x de seios da face, tá? Ele tem que ficar escuro mesmo, porque são ossos pneumáticos. O que são esses ossos pneumáticos? Eles contêm ar, tá? A filtração da nossa respiração. Então, ele contém ar, então tem a tendência a ficar preta. Lembra que eu falei? Se contém ar, a radiação consegue atravessar com mais facilidade, vai chegar no filme mais sensibilizar, vai sensibilizar mais o filme e com isso a imagem vai ficar escura, né? Então, o normal de um seios da face aqui, ó, nos seios, é ficar escuro com o formato dos seios. Ó, o perfil o seio frontal, etimoidal, o maxilar e o seio esfenoide aqui, que é melhor visualizado no perfil, né? Então a tendência é ficar escura, esse é normal. Então, mais uma vez, seio maxilar normal, né? Está escuro porque contém ar na sua cavidade, né? Nesse osso. Uma figura exemplificando aqui uma secreção no seio frontal aqui e uma secreção no seio maxilar. Os dois é do lado esquerdo, né? O que é essa secreção? Isso é pus, né? Uma secreção ali dentro do osso que eu tinha falado que contém ar. Agora aqui uma imagem. Essa imagem não está compatível com essa figura aqui, no caso o seio frontal aqui não está com secreção, mas está compatível na região do maxilar, né? Tem pus aqui, aqui também tem pus, ó. Então a imagem está branca, ó, o lado direito, está escuro, então é normal, contém ar. Se não está aparecendo o lado esquerdo, pode ser uma secreção, né? Uma mucosa está inflamada essa região aqui. Tem líquido, então a radiação teve mais dificuldade para atravessar, absorveu mais a radiação, chegou menos radiação no filme. Então a imagem tende a ficar branca. Conseguiram entender? Outro exemplo, raio-x de abdômen. Você consegue visualizar bem as alças intestinais, porque contém ar aqui dentro, né? Você consegue visualizar bem o cinza da gordura do nosso corpo. O osso é mais claro, tá vendo? Mais claro que as outras regiões, por quê? Porque ele absorve mais radiação mesmo. Aqui nessa outra imagem você consegue visualizar até os músculos psoas do retroabdômen aqui, ó, retroabdominal. Por que eu consigo visualizar? Porque é um músculo, então ele absorve um pouco mais de radiação do que a gordura do abdômen. Então, se ele absorve um pouco mais de radiação, ele vai formar uma imagem, vai ficar mais branco, né? Então você consegue visualizar essa linha descendo, ó. Tudo isso aqui é músculo psoas que a gente chama, né? O osso é mais branco e repare que aqui está mais branco que o normal, tá vendo? Se você forçar um pouquinho a vista, você consegue enxergar também o rim aqui, né? Ó, rim direito, porque ele absorveu um pouco mais de radiação, então fica uma imagem um pouquinho mais clara. E se você olhar esse outro aqui também, ó, o rim esquerdo, uma imagem um pouquinho mais clara, então é o rim. E repare que dentro do rim tem essa imagem mais branca. O que seria? Sugestivo para cálculo renal, pedra no rim. Se é pedra, cálculo, vai absorver mais radiação, não vai conseguir atravessar, e na imagem vai parecer branca. Então, um raio-x abdômen, dependendo do tamanho do cálculo, eu consigo visualizá-lo perfeitamente, como esse aqui, né? Dá para visualizar muito bem, ok? As radiografias simples, né, de fratura, você consegue ver o osso perfeitamente, porque o osso ele é denso, é uma imagem, forma uma imagem radiopaca. Quando que você consegue saber se tem fratura ou não? É só você acompanhar o osso na sua extensão total, ó. Se houve uma descontinuidade óssea,
houve uma fratura ali. Porque se tem fratura, tem ar dentro aqui dessa região. Se tem ar dentro dessa região, o raio-x vai conseguir atravessar com mais facilidade e vai mostrar para mim essa fratura. Vai mostrar na imagem que ficou escura, né? Outro exemplo aqui, ó, você consegue visualizar, fica um pouquinho mais escuro, porque está fraturado, a radiação conseguiu passar com mais facilidade, tem descontinuidade óssea. É só você acompanhar a cortical óssea aqui, ó, íntegro, 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 vem aqui, opa, descontinuidade, fratura. Deu para entender? Outra coisa aqui, ó, raio-x de braço. Você vai acompanhando a cortical óssea, íntegro, chega aqui não tem, ó, não tem osso, descontinuidade óssea, então fratura. Ó, aqui uma fratura, isso aqui é uma fratura transversa, aqui seria uma fratura de galho verde. Olha essa região aqui, ó. Íntegro, 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 íntegro. Do outro lado, íntegro, íntegro, íntegro. Chegou aqui, descontinuidade óssea, fratura de galho verde. Se tá uma fissura escura aqui, ó, a radiação conseguiu atravessar, porque tem descontinuidade óssea. Então, tá aberto, a radiação consegue atravessar com mais facilidade. Então, vai mostrar na imagem para mim no filme uma imagem mais escura. Então, fratura, conseguir visualizar essa fratura. É muito útil também para luxação. Você que estuda anatomia e conhece bem anatomia, sabe o que é normal, vai saber quando está luxado ou não também uma articulação, ok? Outro exemplo aqui de fratura, de fêmur, você vê que o osso tem descontinuidade óssea, tem até partículas do osso aqui em volta, fragmento, né, do osso em volta aqui e tal. Uma imagem de frente, uma perfil, você consegue visualizar. Você vai acompanhando a cortical, vem, 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 vem. Opa, tem um degrau, fratura, entendeu? Aqui uma cirurgia pós fratura, né? Então você repara que foi colocada uma placa de metal, você consegue visualizar os parafusos. Por que eu consigo visualizar o parafuso e essa placa de metal, essa haste? Porque é metal. Metal absorve mais radiação com mais facilidade, então eu consigo visualizar. Então todo paciente que foi submetido a uma cirurgia, que foi implementado ali uma placa de metal, né, um pino, ele precisa fazer um raio-x de controle para ver se está tudo ok com a cirurgia, se vai precisar tirar e colocar outro. Então, faz um raio-x de controle. Você consegue visualizar se o parafuso está bem posicionado, né? Uma posição de frente, um perfil, para visualizar como é que foi a cirurgia, ok? Você consegue visualizar pela radiopacidade do metal. Outro exemplo, raio-x que foi realizado em uma criança, tá? Frente e perfil da região cervical, reparte uma imagem circular aqui na região frente, ó, AP, redonda, bem esbranquiçada. O que aconteceu? Se está bem esbranquiçada, é um material que absorveu totalmente essa radiação e não chegou no filme. O que pode ser isso? Conhecendo a anatomia, tem algo aqui na anatomia que absorve totalmente a radiação assim? Não, não tem. Tá de correntinha no pescoço? Ah, pode ser. Olhando por essa imagem somente. Ah, pode ser. Mas olha nessa imagem de perfil, pá. Não é correntinha, tá dentro do corpo. A correntinha ia aparecer aqui no perfil se fosse, né? No caso, você ia ver o paciente também e ia ver que ele não estava com correntinha, né? Nesse caso aqui, uma criança ela engoliu uma moeda e estava entalada aqui no esôfago, tá? Então é feita uma radiografia para ver aonde está essa mulher. De frente, você consegue visualizar perfeitamente a moeda aqui, ó. E de lado, ela também se consegue ver onde ela está, a sua região, a sua altura ali. Ok? Então é muito útil para isso também, para corpo estranho. Todo tipo de corpo estranho é útil o raio-x, porque metal vai ficar branco na imagem. Você vai saber a posição real dela. Como médico, com o seu conhecimento de anatomia, vai saber aonde está esse metal ou esse corpo estranho, em qual parte do corpo ele está, ok? Agora, meios de contraste positivo. O que esses meios de contraste positivo fazem? São aqueles meios de contraste que é injetável no paciente, tanto endovenosa, ou via oral, ou também via retal. São contrastes que auxiliam no diagnóstico médico, tá? Vamos dizer assim, eles pintam os órgãos que antes não eram visíveis.
Então vamos lá. O que os meios de contraste fazem? Eles modificam, reparem, eles modificam a absorção dos raios-x e produzem uma imagem de qualidade dos órgãos que antes não eram visíveis. Exemplo, um raio-x de abdômen. Eu consigo visualizar o rim bem fraquinho, porque, né, não tem nada, nenhum contraste nele ali, bem fraquinho. Não consigo visualizar o ureter, a bexiga um pouco menos ainda, ou o intestino, é uma imagem um pouquinho escura, mas não consigo ver toda a extensão dele. Então, essa é uma imagem normal, sem com que não era visível. Injetei um meio de contraste positivo. Por que fala positivo? Meio de contraste positivo? Porque ele absorve mais radiação, vai formar uma imagem radiopaca na imagem, tá? E meio de contraste negativo seria ar, aquela imagem radiotransparente. Meio de contraste negativo, imagem radiotransparente. Meio de contraste positivo, imagem radiopaca. Então, o meio de contraste, então, ele vai modificar a absorção, que antes não era visível e agora é visível. Injetei esse contraste, eu consigo visualizar melhor esse órgão que antes eu não conseguia ver. Porque vamos dizer que, entre aspas, o contraste ele pinta o órgão, ele faz o contorno do órgão, então eu consigo avaliar melhor esse órgão, ok? Exemplo, um exame de EED, esôfago, estômago e duodeno de uma criança, as 3 imagens aqui, ó. Eu não consigo visualizar o esôfago num raio-x simples, né? Não consigo. Injeto contraste, faço com que a criança tome esse contraste, que é o bário sulfato de bário, até ele vai tomar esse contraste, eu disparo o raio-x no momento que ele está tomando, ó, deglutindo. Ó. Eu consigo visualizar o esôfago, ó, todo o contorno do esôfago, até chegar no estômago aqui, ó, tá vendo? Aqui já chegando no finalzinho, aqui um, um possível refluxo, né, o contraste subindo, pode ser também. Entendeu? Então ele modifica a absorção da imagem, que antes não era visível. Outro exemplo, o raio-x de abdômen simples. Só consigo visualizar o ar aqui nas alças, mas não consigo definir qual parte da alça que é. Não consigo definir nada aqui, de parte mole, né? Vamos dizer assim. Aqui, injetei contraste endovenoso, né, que é o contraste à base de iodo, eu consigo visualizar melhor o rim, ó. Eu declarei um pouco mais o rim, os cálices renais, a pelve renal. E repare, eu consigo visualizar também o ureter. Eu jamais conseguiria ver o ureter e a pelve renal aqui, ó, num raio-x simples. Não consigo ver, ó, tá vendo? Não consigo. Injetei o contraste e disparando os raios-x, né, do tempo certo, eu consigo visualizar o contraste chegando na bexiga. Olha a bexiga aqui, ó, cheia de contraste. Que ele modificou a absorção desse órgão. Então eu consigo visualizar devido a esse contraste que foi injetado no paciente. Ele absorve a radiação, não consegue chegar no filme, então fica branco. Muito legal, né? Um outro exemplo, raio-x de enema opaco. Enema opaco é um exame do intestino grosso, né? É injetado via retal, ou sulfato de bário também. É injetado via retal, injeta o contraste vai fazendo um anti-inverso aqui, ó, anti-horário, vamos dizer assim, né? Ele vai passando, a hora que você injeta pelo ânus, o contraste vai subindo, vai subindo, vai subindo, tá? E você consegue ver o contorno, os áustros do intestino, ó, você consegue ver certinho, porque formou uma imagem radiopaca, porque o contraste ele é radiopaco. A radiação não consegue atravessar o radiopaco. Então, ó, essa imagem branca seria um contraste positivo. E repare que tem uma imagem escura, tá vendo? Aqui tem uma imagem escura aqui, então esse é contraste negativo, por causa do ar que formou ali dentro do intestino, entendeu? Então você consegue estudar melhor o colo ascendente, flexura hepática, colo transverso, flexura esplênica, colo descendente, sigmoide, e reto e o ânus. Você consegue estudar o órgão, porque o contraste modificou a absorção de radiação. Conseguiram entender? Então é isso, pessoal. Considerações finais. A imagem, então, sempre vai formar pela variação de absorção do raio-x. Onde a estrutura for mais densa, mais dura,
a radiação vai ser mais absorvida, então não vai conseguir atravessar essa estrutura com facilidade. Então vai chegar menos raio-x no filme, vai sensibilizar menos o raio-x, vai ficar uma imagem branca. Se ele não encontra barreiras, consegue atravessar com mais facilidade, exemplo, o pulmão que contém mais ar, a radiação penetra com mais facilidade e vai sensibilizar mais o filme, ok? Vai formando uma imagem escura, beleza? Então a aula de hoje era isso, espero que tenham gostado e até a próxima!